Desde West Hartford, Connecticut, está no ar o programa Curva do Oeste no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Marcas e pilotos paulista. Regional de Asfalto do Rio Grande do Sul. E como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos com Marcas e Pilotos Paulista, onde Pedro Pimenta, além de piloto, é também coach para pilotos novatos. Em alguns momentos eu tive os meus alunos, quem eu dou essa consultoria, ganhando uma corrida ou um troféu, o valor do troféu dele, eu acho que para mim é muito maior. E eu sei hoje o que um professor de uma escola, eu consigo hoje dimensionar a emoção quando o aluno dele recebeu um diploma. E o Paulo é um desses, que eu sinto que tem um potencial muito grande, tanto é que ele veio para mim, em 2 corridas já melhorou 3,5 segundos, uma coisa absurda. Então ele assimila muito rápido e isso é muito gratificante. Eu tenho o maior prazer mesmo quando eu pego um piloto assim, que eu sinto que ele tem potencial e assimila, de mandar o que eu aprendi com outros pilotos e sozinho até, guiando uma volta atrás da outra, passar para ele toda essa... é muito legal. Jamie, eu ouvi isso aí do Pimenta, acho que o caminho está certo. Eu tenho que cada vez melhorar mais, né? Mas tá sendo uma experiência muito bacana. Tá com o pessoal aqui de Marcas é fantástico, o pessoal que te acolhe mesmo, todo mundo vem te ensinar como que você faz, como você pode fazer para melhorar mesmo. Então acaba sendo uma família. Então, pra gente novatos que tá chegando, é fantástico e muito prazeroso a hora que você vai pra corrida mesmo. Ele, o Paulo e os que já passaram por ti, já aprenderam que automobilismo é tempo de pista, não adianta, não é de um dia para o outro que tu vai resolvendo? Com certeza, e além disso é dedicação. Como todo esporte, se você não se dedicar, você não consegue melhorar e progredir. E o Paulo sabe disso e entende e comprou o meu projeto. Então, quando ele me contratou, eu falei para ele isso, falei que tinha que chegar na hora certa, tinha que ir embora não a hora que quer, tem que ficar escutando, estudando. Então nós temos câmeras on-board, termina o treino, meu trabalho de pista, nós vamos para uma mesa ali do escritório dentro do box, eu ponho no computador e começo a corrigir a tocada dele e ele vendo a minha guiada. E ele consegue estabelecer comparação. E quando nós vamos para a aula prática, na pista eu estou com um banco do lado, então primeiro eu guio, depois ele guia, então isso funciona muito bem. Mas se ele não estiver focado, concentrado no negócio aqui, não funciona. E ele tem sido um ótimo, vamos dizer assim, aluno, entre aspas. Eu tô muito contente e fora isso, eu tenho que também deixar evidenciado aqui que ele, como piloto, diretor da CrossFox, trouxe para cá uma estrutura, uma forma de me ajudar e ajudar a equipe a ter uma estrutura para que nós tenhamos condição de colocá-lo num esquema bom e mostrar a grandeza da CrossFox para o público, entendeu? Então, além dele estar tendo essa experiência como piloto, ele está tendo experiência como um patrocinador dentro do mercado. Então ele vê, ele sabe e ele está sentindo na pele que o automobilismo bem feito, uma equipe usando a marca sabiamente, chega em lugares que ele jamais conseguiria sem fazer uma propaganda na televisão, que aí custa muito caro. Então ele faz as duas coisas, aprende a guiar e mostra a marca dele para o público. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Com o domínio das marcas Ford e Chevrolet, já bem estabelecidas em territórios brasileiros, apareceram os raids no sul do Brasil. A troca de informações e conhecimentos, vindo da categoria Turismo Carreteira na Argentina, e a forte interligação Brasil-Uruguai, fez com que o automobilismo gaúcho se transformasse em referência de preparação e desenvolvimento de carros de competição. Como consequência disso, foram criadas provas de longa distância, o que se conheceu como raids. Os raids, uma espécie de rally dos anos 30, consistia em um sistema de pontuação com a somatória de pontos perdidos. Para cada minuto de atraso em relação ao tempo pré-determinado pela organização, um ponto era somado na tabela.
O vencedor do raid seria aquele piloto com o menor número de pontos, logo após o término da prova. A largada de cada etapa seguia a ordem de classificação de acordo com a etapa anterior. As primeiras corridas internacionais de longa distância uniam as cidades de Montevidéu e Porto Alegre. Além de brasileiros e uruguaios, os argentinos marcaram sua presença nas provas de longo percurso. Foi um período de grande crescimento e aí é importante nós dizermos o seguinte, que já em 1933 nós tivemos a presença de pelo menos 4 Bugatti correndo na prova da Gávea. Algumas Alfa Romeos oficiais e alguns carros de origem americana de grande potência. Chrysler, Hudson, Lincoln, carros com essa característica. No Velopark foi disputada a terceira etapa do Regional de Asfalto do Rio Grande do Sul. O Curva do S estava presente. A terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, disputado nesse domingo, foi digna de qualquer amante de velocidade do estado. Pouco antes da largada da primeira bateria do Marcas, uma forte chuva caiu sobre o traçado do Velopark, fazendo com que as equipes mudassem suas estratégias. Giovanni Bianchesi e Christian Matusalem foram dois que retiraram seus carros do parque fechado para mudanças de última hora, o que os relegou às últimas posições no grid. Quem levou vantagem foi Rodrigo Miguel, que teve a pista livre à sua frente. Porém, o que se viu foi uma impressionante recuperação, tanto de Bianchesi, que chegou em primeiro, quanto de Matusalem, com a terceira colocação. Na classe B, a vitória acabou ficando com Alexander C., seguido de Cadu Maciel. Na classe N, Paulo Flores venceu com o 8º posto, seguido de Fernando Seabra. Já a vitória de Bianchesi na segunda bateria também foi difícil e prejudicada por muita chuva. Após largar da pole, o piloto acabou perdendo a liderança para Rodrigo Miguel, recuperando a liderança somente no final da prova. Na classe B, Cadu Maciel venceu com o 8º posto da geral. Na N, Fernando Seabra carimbou o belo final de semana de estreia com vitória na bateria. Na Copa Fusca, a primeira bateria disputada no tempo seco e com Thiago Tadaki largando na pole position, foi vencida por Moacir Figueira. Na classe B, a primeira bateria foi vencida por Betinho Martins, seguido de Rodrigo Di Mari. Já a segunda prova foi o oposto. Em um verdadeiro dilúvio, a bateria foi vencida por Norberto Correia, seguido de Thiago Takagi e Figueira. Na classe B, Betinho Martins teve que fazer uma parada extra de boxe, abrindo caminho para a vitória de Rodrigo. Na Fórmula 1.6, Matheus Stamp, depois de largar na segunda posição, aproveitou e se isolou na liderança da prova. Na Light, a vitória ficou com Lucas Torresan. Na 1.8, Thiago Muriel venceu a prova. A segunda prova foi disputada sob muita chuva na tarde. Novamente, Matheus Stamp venceu, com Edmar Tedley no segundo posto, seguido por Fernando Stedley e Cali Crestani. Marcelo Giacomelli, recuperando o prejuízo da primeira prova, fechou a 5ª posição. Já a Fórmula Júnior teve vitórias de Victor Miranda e Matheus Rouvet. As duas provas foram disputadas com pista molhada, especialmente a segunda, quando a chuva foi mais pronunciada e se manteve até o final da corrida. A largada da primeira bateria foi com o safety car, e a disputa pela vitória foi intensa, com diversos competidores lutando pela primeira posição, finalmente definida a favor de Victor Miranda, que chegou a cair para o 4º lugar após uma nova entrada do safety car. A prova teve inclusive um terceiro líder, Gabriel Robi, que abandonou após problemas mecânicos. Na segunda bateria, a chuva chegou após a largada, quando novas disputas foram a tração e levaram o sergipano Matheus Rover até a liderança. A prova acabou com a presença do carro de segurança na pista. Rover, que em todas as etapas se colocara entre os que brigavam pela ponta, comemorou bastante sua primeira vitória, já que com os resultados, o sergipano assumia a vice-liderança do campeonato, após ser o piloto que mais somou pontos na etapa. No segmento de arrancadas, um bate-papo com Ali Pacheco, que faz parte da equipe de Sidney Frigo, o grandão, nos Estados Unidos. Arrancada, com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Ali, vamos falar um pouco sobre o que acontece no fim de semana aqui, que tu está trabalhando na equipe do grandão.
que acontece no sábado, por exemplo, hoje, que foi um dia de classificação? Sábado de classificação, normalmente são 2 puxadas. De manhã nós chegamos, o carro sempre guardado dentro da carreta, tiramos o carro da carreta, montamos a asa traseira, começamos um procedimento de fechar o motor novamente, que o motor fica parcialmente desmontado, sem cabeçotes e sem o blower. Estando montado, após um trabalho não é tão pequeno quanto parece, mas feito em pouco tempo, funcionamos o carro para ver se há algum problema ou não. O carro estando correto, finalizado o serviço, tira-se o combustível da linha de combustível, deixa tudo seco para funcionar novamente só na pista. Tudo no carro tem que ser feito pensado para não ter perigo e sem causar nenhum dano tanto ao carro quanto às pessoas próximas. Então, por isso não ter combustível na linha do carro. O carro voltando da puxada, primeira coisa que nós fazemos é colocar o carro no alto, nos projects, são os macacos do carro. Estando no alto, tira-se o ar dos pneus para que eles desinflem ainda quentes, para diminuir o tamanho do pneu. Primeira peça que sai do carro, o blower. Segundo, a embreagem. Após a embreagem são os cabeçotes, após os cabeçotes, os pistões e bielas. Precisando, tudo é trocado, tudo é vistoriado. Algumas peças voltam, algumas não voltam. Em suma maioria, elas não voltam para o carro. Embreagens são trocados todos os discos e espaçadores. Todos os discos que saem, alguns são retificados, alguns vão para o lixo. Nem todos conseguem voltar para o carro, pois atingem espessura mínima. Tudo é remontado, tem que ser tudo perfeito, não existe folga para erro nenhuma, nada pode passar da tolerância mínima, não tem a máxima, é uma mínima mesmo. Só assim consegue chegar até 10 mil cavalos, que é a potência desse carro, com certa segurança. Não existe nada perfeito no mundo até 10 mil cavalos. O carro tem que estar pronto, perfeito, em 35 a no máximo 40 minutos. Em 45 minutos a gente tem que funcionar o carro tem que estar pronto para voltar para a pista em 45 minutos. Nós temos 1 hora para estar de volta na pista. O primordial é que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas para trabalhar todo mundo junto, existe um certo treino. Infelizmente o treino é na pista. Não tem como treinar perfeito fora da pista, não tem como você treinar na oficina, não existe isso. O treino é durante o serviço, infelizmente. Mas acaba que, como todo mundo conhece o procedimento, todo mundo sabe o que tem que ser feito, sai direito, tudo é feito no tempo correto. Batemos um recorde outro dia, fizemos em 32 minutos todo o procedimento do carro, sem troca de motor, com troca de todas as camisas, o que foi um grande feito para nós, que somos uma equipe nova ainda, foi muito legal isso. Segurança no top field tem que ser extremamente levada a sério em todos os sentidos, tanto no procedimento de funcionar o carro, quanto no procedimento quanto a piloto. Tudo tem que ser perfeito nisso. A mecânica pode ter erros em questão de material, mas não de acerto, não de segurança. Se houver algum erro de procedimento quanto a combustível, você pode ter uma explosão extremamente perigosa e machucar muito quem está perto, inclusive até fatal. Quanto a piloto, tudo tem que ser muito bem pensado na segurança dele. Qualquer coisa que ocorra no carro, se for sofrer um acidente, ele tem que estar bem seguro dentro do cockpit. O cinto de segurança é apertado a ponto de chegar a tirar o ar do piloto, é bem regrado e tem que ser bem feito sempre. Para quem trabalha com arrancada, quem gosta disso, isso é o sonho de todos, e ter um bom efeito nisso, não tenho o que falar, é ótimo, é indescritível. Arrancada, com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Curva do S vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, a história de Moronguinho. O programa Curva do S está de volta no esporte interativo. Agora, vamos falar um pouco sobre a história de Moronguinho. Na minha opinião, o maior piloto de motocross de todos os tempos.
Pedro Bernardo Raimundo nasceu em Porto Alegre, filho mais jovem de uma família de 4 irmãos. Desde pequeno, adorava sentir o gosto da adrenalina, seja como soldado nas pequenas batalhas de fogos de artifício durante as festas de São João, ou no banco de trás do carro da família, quando seu pai resolvia acelerar. Meu pai gostava muito de correr. Na época, aquela estrada para a praia ali, que é Capão da Canoa, tinha a casa em Capão da Canoa, e eu me lembro que ia por dentro, ali para Santo Antônio da Patrulha, e ali era bem sinuosa a estrada, e ele tinha um Cinca Tufão. E eu me lembro que ele fazia as curvas só de lado com o Cinca Tufão, com a família toda dentro do Cinca Tufão. A minha mãe ia beliscando ele, eu me lembro, a estrada inteira, e os filhos tudo atrás, os 4 filhos atrás, dando risada. A paixão pela velocidade era compartida também por seus irmãos. De um de seus irmãos veio também o apelido, que se transformou em marca registrada. Eu tenho um irmão que tinha um apelido na faculdade de Morongo. E era uma pessoa muito querida, muito importante da época. Foi uma consequência. O pessoal, em vez de falar no Morongo, a gente passou a chamar de Moronguinho. Moronguinho. O meu irmão mais velho, o Morongo, né, o apelido dele era Morongo. Pergunto o porquê do apelido Morongo. Um diz que ele não sabia dizer morango, gostava muito de morango quando era criança. E não sabia dizer a palavra morango, dizia morongo, morongo. E aí quando ele estava saindo da escola, do Rosário, né, que ele estudava no Rosário, ali em Porto Alegre, eu estava entrando. Ele é 10 anos mais velho que eu. E aí ficou o Moronguinho, Moronguinho, Moronguinho. E aí ficou Moronguinho e não teve mais jeito, cara. Além do apelido, Moronguinho ganhou dos irmãos sua primeira moto, quando tinha apenas 12 anos de idade. E aí eu dei uma moto para ele começar a praticar alguma coisa, praticar algum esporte. Na época o motocross estava começando a acontecer no mundo, mas nem era ideia de ele entrar nessa história do motocross. Era mais para ele se divertir um pouco, conhecer umas gatinhas. Mas aí foi uma coisa muito louca, porque ele começou com essa moto, andar e andava muito. E ele fazia umas pegas com os caras, até com umas motos maiores. E ele dava sarrafada nos caras. Aí na frente da nossa casa tinha tipo de uma rampinha. E ele vinha pulando nessa rampinha para entrar no carro, né? Aí ele começou a fazer aquele negócio. Daqui a pouco tinha um monte de gente em frente da nossa casa para ver o Moronguinho pular a tal da rampinha. Tinha neguinho se deitando no chão para ele pular por cima. Foi muito interessante. Foi muito legal mesmo. A primeira moto dele, eu acho que quem comprou foi a mãe. Porque o pai não queria, mas parece que quem influenciou para a mãe dar foi o Morongo, que era o irmão mais velho. Qualquer pai fica preocupado com o filho fazendo um esporte como motocross, ou como surf, ou qualquer outro esporte radical, esporte de ação. Mas acontece que o Moronguinho tinha um irmão maluco, que era o tal do Morongo, que era meio pai dele, e que arrastava ele para essas roubadas. Quando nós nos conhecemos, ele começou a correr já. Com 14, 15 anos ele já corria corrida de beira de praia. Eles faziam no Rio Grande do Sul umas corridas na beira da praia mesmo, de moto. Começou a pular, ele descia escada, pulava em praça, dava saltos. E aí o pessoal a imprensa começou a se interessar, filmavam ele. Naquela época, o motocross era quase desconhecido no Brasil e Moronguinho se envolveu com a categoria por um simples motivo. O motocross era mais fácil, né? Em qualquer terreno baldio, em qualquer chacrinha, tu começava a brincar de moto, né? Já a velocidade, tinha que ir para uma pista, tinha que ir para Tarumã, né? Era todo um risco maior também, né? Tinha 11 anos de idade, como é que eu ia entrar numa pista em Tarumã? Né? Naquela época não tinha criança, né? Jovem andando em pista, né? Era coisa para adulto, né? A competição. Hoje em dia que tu vê os molequinhos com 4, 5 anos de idade já correndo de moto, de motocross. Né? Naquela época não tinha isso. Mesmo assim, para um jovem recém começando a adolescência, o mundo do profissionalismo não era tão fácil. Que eu com 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu fui impedido de correr várias provas de brasileiro, porque eu não tinha idade.
Eu tinha que ir para um juiz dar autorização do meu pai, isso e aquilo, era uma confusão. Fui impedido várias vezes de correr porque não tinha a idade. Eu me lembro a primeira prova que a gente foi que eu fui correr fora do estado, a gente foi de bug, a gente botou um reboque atrás do bug. Eu fui naquele banquinho de trás do bug e a gente foi até São Paulo de bug. Eu me lembro que tinha o Denísio Casarini, o Paulé, todo o Tucano, todo esse pessoal que era da velocidade, corria motocross também. Só que eu fui impedido de correr nessa prova porque eu era muito pequeno, mas foi assim, foi muito legal, consegui baixar tempo. Ali que começou o pessoal a dar uma olhada pro Moronguinho. Ah, quem é esse gurizinho aí? Como acontece em todo o processo de crescimento, a evolução vem junto com mudanças. Mas o Moronguinho cresceu muito em termos nacionais e internacionais, tá? E ele chegou a ser campeão sul-americano junto comigo. Essa união que nós tínhamos entre a Motoriama terminou no final de 1980, quando ele ganhou o sul-americano em Novo Hamburgo. Ele tinha um contrato conosco ainda até para o ano de 81. E eu não sabia, mas aí a Honda fez um contato com ele em 80 e quando ele terminou a prova ele acabou me confessando: patrão, sou campeão, mas a partir de agora eu vou passar a correr pela Honda. E a Honda comprou o passe dele e levou ele. Como piloto oficial de fábrica, Moronguinho alcançou um domínio até hoje inigualado no esporte. Foram ao todo 14 títulos de campeonatos brasileiros e 2 títulos de campeão latino-americano. Na década de 80, a extinta TV Manchete deu para o motocross brasileiro o palco de exposição nacional nunca antes visto, com a criação do Festival Hollywood. E foi então onde Moronguinho deixou definitivamente marcado seu nome na memória de todos os brasileiros, vencendo todas as etapas. O domínio foi tão grande que a rival Yamaha resolveu trazer reforços para tentar frear a superioridade de Moronguinho, que corria para a Honda. Recentemente, o Curva do S falou com ele em Florianópolis sobre aquela época. Chegou o Rodney Smith e o Kenny Calo. E eles vieram trazidos pela Yamaha, porque a Yamaha não tinha um piloto na época que conseguisse ganhar do Moronguinho, né? E na primeira etapa que chegaram os americanos, eu me lembro que o Rodney Smith chegou apavorando com técnicas que a gente não tinha aqui, né? Os caras, eram de ponta, né? Eles estavam ranqueados entre os 10 melhores dos Estados Unidos. Tanto o Rodney quanto o Kenny Calo. Tanto é que o Rodney Smith, depois que ele passou 2, 3 anos correndo no Brasil, ele foi chamado para correr pela Suzuki, o time da Itália, e foi vice-campeão mundial. Então, assim, eram pilotos de ponta mesmo. E nessa primeira etapa, eles não conseguiram manter o ritmo, a preparação do Moronguinho, não tinha tanta técnica quanto eles, né? Mas a preparação física, tudo, né? E eu consegui a motinho, que não estava no nível dos caras também. E eu consegui, no decorrer da corrida, ir buscando, eu acabei vencendo o Rodney Smith nessa primeira etapa. E foi uma coisa assim, uma alegria muito grande pro pessoal da Honda, para todo mundo. E no decorrer do campeonato também, né? Várias etapas que eu consegui vencer deles assim, né? Chegava nas últimas 2 voltas, né? Apesar de eles terem mais técnica, serem realmente mais rápidos, né, do que nós, eu conseguia buscar eles no cansaço mesmo e ganhava dos caras. Então foi muito legal esse ano, foi em 1985 isso. Naquela época, na época da ditadura, que ele era o nosso herói tupiniquim, lutando contra o Império Americano, representado pelo Rodney Smith e pelo Kenny Taylor. Hoje, Moronguinho se dedica às suas empresas e à sua família. Esposa, filha, filho e netas, todos morando em Garopaba. Depois de largar as competições de motocross, ele encontrou no surf sua válvula de escape. Ele continua surfando e surfa muito bem. Eu já acompanhei ele em algumas surf trips, seja no Havaí como na Indonésia, e ele tem um desempenho fantástico no surf. E em Garopaba, ele encontrou o lugar certo para talvez um cotidiano de vida perfeito. Mas o que pensa o maior ídolo do motocross brasileiro sobre o esporte nos dias de hoje? Eu acho que assim,
A moto é uma paixão muito grande. Quem gosta de moto é aquela coisa da paixão. Eu acho que o pessoal tá pecando um pouco nessa parte da mídia, sabe? De dar o interesse, como se diz, dar a atenção devida, né? Ao esporte, porque eu acho que estão perdendo um filão muito grande aí, porque quem gosta de moto é apaixonado, com certeza teria uma audiência muito grande, né? Quem tivesse esse feeling de buscar isso aí, né? Dar a devida atenção como era dado até antigamente. Quem teve a sorte de ver Moronguinho competir, nunca vai esquecer o seu talento. E quem tem a sorte de conhecê-lo pessoalmente, o admira ainda mais. Esse é o Moronguinho, hoje, 20 e poucos anos depois de ter parado de correr de moto, continua aí fazendo esporte. Eu acho que a pessoa que gosta de esporte sempre vai ter algum esporte para fazer. Se eu não pudesse estar surfando, de repente ia estar jogando golfe. Mas eu acho que o esportista, aquele que tem o esporte no sangue, vai ter pro resto da vida. Vou ter 80 anos, se Deus quiser, vou estar fazendo algum esporte. E é isso aí. Um abraço para todos vocês aí. E esse é o Moronguinho. Valeu, muito obrigado mesmo. Isso aí, valeu mesmo. O Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.